Pessoal. Obrigado. Ok, boa tarde, pessoal. Essa é a Semana do Meio Ambiente, que ocorre de 1º a 5 de junho de 2020, aqui na Unicinos. Esse evento, então, é uma realização da graduação em Engenharia Ambiental e Gestão Ambiental da Universidade, da Unicinos, também do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, PPGEC, do curso de especialização em Engenharia de Saneamento, do Sistema de Gestão Ambiental, SGA Unicinos, e do Diretório Acadêmico da Engenharia Ambiental da Unicinos. Nós temos também nesse evento o apoio do CENGRS e o Sindicato dos Engenheiros. Rapidamente, para lembrar, a gente já teve várias palestras, vários eventos, essa é a 4ª live que a gente está fazendo durante essa semana toda. E tivemos algumas participações, alguns eventos que a gente também realizou, por exemplo, a gente, no dia 1º de junho, a gente fez uma doação de 300 litros de óleo usado para a cooperativa Mundo Mais Limpo, e eles estão fabricando sabão, então a gente fez uma doação para eles. Também fizemos a campanha solidária de arrecadação de recursos para entregar, para comprar cestas básicas para a Cooperativa Vitória e Mundo Mais Limpo. O legal é que no segundo dia a gente já tinha alcançado nossas metas, então essas famílias vão ser beneficiadas com cestas básicas, né? Então já tivemos várias ações. E hoje, então, nós temos a nossa 4ª live, que é a live sobre drenagem urbana. Eu já, de imediato, agradeço muito mesmo a participação do professor Daniel, da Federal de Santa Maria, e dos professores Arthur e o professor Lucas, aqui da Unicinos, que vão contar um pouquinho desse tema, contar um pouco sobre as pesquisas, contar um pouquinho sobre a importância dessa área para o saneamento básico. Agradeço muito a participação deles. E agora eu deixo, então, para o Lucas, então, apresentar o pessoal e apresentar o tema. Tá bom, Lucas? Boa palestra para vocês. Teu áudio, Lucas, eu acho. Lucas, tem que abrir o teu áudio. Consegui agora. Tá? Pessoal, então, boa tarde. A ideia hoje é a gente tratar de drenagem urbana. É um tema que eu e o professor Arthur, a gente vem trabalhando aqui no Unicinos, com quem eu tive a grande honra de aprender muito lá em Santa Maria, com o professor Daniel, que vai nos acompanhar hoje. Então, eu vou querer introduzir um pouco o assunto, mostrando um pouquinho da problemática, tá, que a gente passa aí com drenagem. Teu microfone está fechado, Lucas. Desculpa, voltando. A gente consegue utilizar água para diversos usos. Então, aqui, mostrando um exemplo de geração de energia elétrica, a parte de navegação, a parte de irrigação, abastecimento urbano. Então, todas essas utilidades, elas só ocorrem a partir do momento que a gente tem um certo equilíbrio entre a quantidade de água que a gente precisa e a quantidade de água que efetivamente tem. Se a gente for pegar, por exemplo, a Bacia Amazônica, a maior bacia do mundo, eles realmente conseguem, ocorre falta de disponibilidade de água para navegação, por exemplo, nas partes mais altas da bacia. Geração de energia elétrica, se a gente não tiver água nos reservatórios, a gente não consegue produzir energia elétrica da maneira que precisa. Mesma coisa as demandas para irrigação e para abastecimento urbano. Dentro disso, a gente tem que lidar com escassez de água, onde a gente tem aqui um exemplo, ameaça da torneira seca em Gravataí, uma notícia de falta de água aqui na nossa região, outra notícia de seca de água, ou seca devido à falta de água. E a gente tem que lidar também com excesso de água. E aí que entra a ideia de estudar a drenagem urbana. Então, chuvaradas,
falhas de sistema de drenagem, isso causa grandes prejuízos para a gente. E não é só para a gente, tá? Aqui tem um exemplo aqui clássico de Porto Alegre, a enchente de 41, que gerou diversos prejuízos, mas também ali no início da década de 70, essa cheia ela justificou muitas obras muito interessantes feitas aqui na região. E isso que acontece aqui conosco acontece em outros lugares também. Então, se a gente for pegar aqui notícias de 2018 de Paris, por exemplo, Paris sofreu com cheias. Então, aqui tem algumas fotos mostrando isso. Estados Unidos, em Houston, também. Só que aqui a gente já está falando de uma inundação urbana. Então, uma grande chuva, grandes eventos de chuvas repetidos, causaram esses prejuízos, essas dificuldades para a população. E também em locais extremamente pobres, ou menos ricos, como é o caso aqui do leste africano, onde as chuvas elas vieram não só trazendo problemas de enchentes, mas sempre vem outros desastres juntos, como desmoronamentos, escorregamentos de encostas. E, inclusive, ali na cidade do professor Daniel, onde a gente vê aqui na Avenida Liberdade, problema de falha de dispositivos de drenagem, o pessoal conseguiu andar de jet ski na cidade. Então, o que eu queria chamar a atenção nessas fotos é que problemas de drenagem urbana acontecem em qualquer lugar. Só que a gente tem que ver o que decorre do mau uso das estruturas, de falha das estruturas, o que decorre, então, de presença de grandes rios passando próximos ou por dentro das cidades. Então, o nosso estudo de drenagem urbana, ele vai em categorizar qual que é o motivo do nosso problema para, então, dar uma solução. E nas grandes cidades, o risco que a população está sujeita, ele não é baixo, não. Então, risco do quê? Disponibilidade de recursos hídricos, que a gente tem que lidar com a escassez de água, ocupação em áreas de risco, impermeabilização do solo. Só que quando essa urbanização do solo, essa impermeabilização do solo, ela vem junto com uma urbanização sem planejamento, a gente vai sentir impactos de diferentes formas. A gente vai sentir impactos na falta de água para abastecimento, contaminação de rios e aquíferos para saneamento, poluição de rios, outros problemas ambientais relacionados à fauna e flora, e realmente na cidade a gente vai ver muitos problemas de inundações e de alagamentos. Então a intenção aqui foi apresentar o nosso problema, com a esperança que o professor Daniel dê algumas soluções a partir de agora, tá bom? Então vou agradecer a presença do professor Daniel e passar a palavra para ele. Muito obrigado. Então, muito obrigado pelo convite ao professor Marcelo, ao Lucas, ao Arthur e a todo mundo que está escutando essa live. Prometo não cantar, tá? Nós vamos falar, então, sobre drenagem urbana e após a apresentação do professor Lucas, fica facilitado o que eu vou falar. Então, o que eu vou apresentar são pesquisas, são resultados de pesquisas que a gente vem desenvolvendo aqui na UFCM e vocês podem entrar no site e saber mais informações. Aqui eu deixei o QR Code. Então, a partir dos anos 50 no Brasil, aconteceu uma explosão do crescimento das cidades, como pode ser visto no gráfico. Só que esse crescimento aconteceu por quê? Porque o pessoal não tinha condições de supervivência no campo, então vai e procura algo que fazer, como ganhar seu sustento nas cidades. Só que chega nas cidades, não tem esse apoio, não tem esse trabalho que ele estava querendo, e essas pessoas começam a morar na periferia. Essa questão de aumento da periferia nas cidades do Brasil é algo em crescimento. Então, vocês podem ver, por exemplo, casos extremos, Belém do Pará, entre 91 e 96, o centro diminui de tamanho, mas a periferia aumenta 160% de tamanho. E esse aumento da população vai seguido de inundações, porque, como falou o professor Lucas, o que está acontecendo é que não há um planejamento. As pessoas vão morar, às vezes tem água potável, mas não tem infraestrutura de drenagem, não tem coleta de resíduos sólidos. Então, o que acontece na cidade? Onde antigamente nós tínhamos mata, tínhamos grama, pastagens,
começa a ter concreto. Então, diminui a infiltração, não tem onde infiltrar essa água. Como é eliminada a vegetação, diminui a evapotranspiração, então o que chove, como já não infiltra nem evapora mais, começa a escoar. Então, o aumento do escoamento superficial numa cidade pode ser até 6 vezes o valor típico de uma condição do antes da ocupação. Também acontece um outro fenômeno com as cidades, em que há uma ocupação da margem dos rios e arroios e lagos. No nosso caso, podemos falar, por exemplo, do Guaíba, ou seria o caso do dilúvio em Porto Alegre. As pessoas começam a morar na margem dos rios, lembrando que a água é vida e era transporte nessa época. Então, começam a morar e a cidade começa a se expandir e as pessoas querem morar perto do centro, então riscam de morar mais perto do rio do que ir morar mais longe. Então, essa ocupação do rio continua, os rios viram ótimos locais para fazer as marginais, por isso que existe a Avenida Ipiranga em Porto Alegre, que existe a Marginal Pinheiros em São Paulo, Marginal Tietê. Praticamente cada rio importante em São Paulo tem uma marginal. E a população começa a crescer. E como não há esse tratamento de esgoto, coisas que vocês viram nas lives nos dias anteriores, esse esgoto cru começa a chegar nos arroios, córregos, todos os cursos de água em geral, e começa a contaminar. Com o crescimento da cidade, essas marginais crescem, a contaminação cresce, e há um clamor popular para resolver o problema. Qual é a solução que se dá normalmente? Simplesmente tapamos o rio e o problema some. Na verdade, a gente só está escondendo o problema não sumiu. Então, como a gente pode ver, numa cidade, nós temos 2 sistemas hídricos. Um sistema, normalmente, quando a cidade, como aqui no caso de Porto Alegre, está na beira de rios grandes, como é o Gravataí, como é o Jacuí. Então, isso que vocês veem em verde foi 35% da cidade que mais ou menos ficou inundado em 1941. O Lucas falou há pouco isso. Então, Porto Alegre, por exemplo, fez um sistema de proteção contra esse tipo de cheias. Quando você chega em Porto Alegre, chega na gloriosa Arena do Grêmio, então vocês chegam num dique de proteção da cidade. A toda a freeway um dique, chegar na rodoviária passa a ser um muro, o famoso Muro da Maguá, e isso se estende lá, passa por outro estádio de outro time lá, que o time é pequeno, e chega lá na Diário Notícias e todo o sistema termina lá na região sul da cidade. Então, há 2 sistemas, um para proteger do rio e outro para escoar as águas quando chove. Mas quem me dera se o problema fosse só escoar? Acontece que nós temos problemas sérios também de qualidade da água pluvial. Por um lado, quando chove, toda a sujeira que estava em telhados, calçadas, como eu gosto de falar, cachorros e gatos não têm banheiro, tudo isso vai sendo levado e vai parar nos arroios, nos cursos de água. A contaminação, desde que começa a chuva, no momento mais crítico, é equivalente ao esgoto sanitário. Se a isso somamos que o tratamento de esgoto sanitário no Rio Grande do Sul não chega a 40%, ou seja, 60% do esgoto sanitário no Rio Grande do Sul vai parar diretamente nos cursos de água, nós temos problemas sérios de contaminação. Então, uma cena de eutrofização, como a gente vê aqui embaixo, não é incomum nos nossos rios urbanos, ou um pouco adjacente das cidades. Além disso, nós temos problemas na recoleção de resíduos. Então, muitos resíduos, seja porque a coleta não é eficiente, seja porque há uma falta de educação e as pessoas simplesmente jogam no curso de água, vão entupindo nossas estruturas. Então, a gente pode projetar as estruturas mais bonitas do mundo e simplesmente vão falhar por um problema de resíduos sólidos. Em alguns casos, a gente tem resíduos sólidos gigantes, como o famoso Fusca-rolha da imagem. Aqui nós vemos um pouco acima da PUC, no Arroio Dilúvio, e a gente sabe que se chega a chover muito, praticamente toda a seção da ponte do dilúvio foi entupida, esse lugar seguramente teria uma enchente. Em casos muito extremos, e vocês tiveram uma palestra na segunda sobre microplásticos, não? Porque tudo isso é microplástico, a gente tem situações como a que a gente vê na Ásia nesse vídeo. Bom, há pouco funcionava o vídeo. Vou tentar de novo.
Não funciona. Bom, então nós temos problemas com projetos inadequados, né? Outro dos problemas aqui, a gente vê essa ponte também no Arroio Dilúvio em Porto Alegre. Eu trouxe exemplos do Arroio Dilúvio porque é locais que a gente tem a chance de, eventualmente, pegar uma bicicleta, um ônibus e ir visitar. Então, essa está perto do McDonald's da Silva Só. Essa ponte é uma ponte, se a gente vê do ponto de vista de transporte, perfeita, porque o carro nem precisa desacelerar, diretamente gira, a generatriz coincide da marginal com a da ponte, só que tem um problema, matou a metade da seção de escoamento do arroio. Então, o arroio tinha essa seção para escoamento, agora nós temos menos da metade da seção para escoar. Então, ponto o estrangulamento. Às vezes não é um projeto que foi inadequado, às vezes é a execução que não foi boa. Então, temos um cidadão que fez a fundação da sua casa, do seu prédio, nesse caso, no meio do canal de drenagem. Então, vocês que devem ter visto já o coeficiente Manning, como que a gente dimensiona um canal levando em consideração uma miríade de colunas dentro, ou um reforço que também acaba com a metade da nossa estrutura. E às vezes não é simplesmente um projeto, às vezes falta diretamente ciência, o vídeo parou de funcionar. Há pouco tudo funcionava, agora é o dilema das lives, nada funciona. Então, o que é que acontece? Normalmente, todos os métodos que a gente projeta se baseiam em que vai ter água. Então, nós temos a equação de Manning, nós temos o método racional, dimensionamos em drenagem urbana, só que, na verdade, em situações extremas, a gente tem um fluxo mixto, a gente tem ar e água, e não tem manuais de drenagem para calcular para situações de fluxo mixto. Falta estudar, só que hidráulica é uma das áreas que menos investimento recebe nos últimos anos, não há um interesse explícito do governo em desenvolver essas áreas, então nós temos projetos que falham simplesmente porque se criam bolsões de ar lá dentro e isso não foi considerado no projeto, porque os manuais também não exigem. Então, nós temos também esse aumento das vazões, que chega a ser 6 vezes, como a gente falou, que vem em maior volume, como nós pavimentamos a superfície, vira uma pista skate para a água, digamos, ela começa a andar muito mais rápido, então temos mais volume, mais rápido, aumenta a erosão. Então, vemos casos aqui do dilúvio, de novo, que tem que ser limpo a cada 2, 3 anos, porque ele entope, basicamente, com todos os sedimentos carregados na bacia. Também temos problemas, pessoal que mora nas margens, que sofre problemas, aqui em Santa Maria, há pouco tempo, morreram 3, 4 pessoas que moravam à margem de um dos arroios, porque foram carregados. Ou como aqui, cresceu um bairro, e eu quero uma sanga, aumentou 6 vezes a vazão, porque se urbanizou o bairro, se impermeabilizou, e virou um arroio, virou um rio, né? Então, a natureza quer reclamar, ela precisa mais espaço. Então, e nas cidades, que já tem as tubulações, isso se transforma numa enchente. Onde tem espaço, erode. Onde não tem espaço, é uma enchente. Somado, por exemplo, a eliminação da vegetação, que retém o solo na área das encostas, nós temos também esse problema, que pode se transformar em deslizamento e perdas de vida. A tudo isso, nós temos uma dimensão a mais, que a gente tem que começar a considerar a drenagem urbana. As mudanças climáticas. Então, por exemplo, aqui no Sul, há uma previsão que nos próximos anos, e eu digo nos próximos anos, mas esses estudos são de 10 anos atrás, 5 anos atrás, eu diria que já estamos nisso. Será que essa seca que a gente passou agora e está passando a maior dos últimos 135 anos em alguns municípios, já não é reflexo disso? Bom, a tendência é que, em média, vai chover mais no Rio Grande do Sul, 10% a mais. Só que o que vai acontecer? As épocas de seca e as chuvas vão se concentrar mais. Então, vai chover mais em menos tempo. E isso vai causar vazões muito maiores ainda das que existem hoje. Para completar o panorama sombrio das mudanças climáticas, nós temos no que nas cidades se chamam ilhas de calor urbano. Todos vocês podem pegar a mão, botam no concreto de qualquer estrutura construída, vão ver que mesmo de noite isso fica com muito calor armazenado, fica muito quente. Então, esse calor a mais que se gera nas superfícies de concreto vai aquecer o ar,
esse ar vai se elevar, como vai ficar um vácuo aí, tem que ser preenchido com alguma coisa, vai trazer ar das áreas vizinhas, no caso Porto Alegre, vai puxar água, ar do Guaí, vai ser ar, está saturado com água, e isso ocasiona que esse ar úmido que vem se eleva também de novo, e vai causar precipitações convectivas. Então, essa ilha de calor, o próprio crescimento da cidade produz áreas mais quentes nas áreas centrais e produz muito mais chuvas nas áreas centrais. Eliminando, por exemplo, São Paulo era a terra da garoa. A gente não conhece mais o que é garoa em Porto Alegre. São Paulo hoje é a terra das enxurradas. Também temos impactos à saúde, todo esse esgoto, todos os resíduos sólidos, né? Nós temos população mais pobre vivendo aí, nós temos também esse problema voltando para dentro das nossas casas, né? E no Brasil, se estima, são estudos do Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas, que 65% das internações hospitalares têm origem em doenças de veiculação hídrica. Ou seja, temos doenças, a principal causa de internação é doença que se transmite pela água. Sendo que em época de enchentes, isso se agrava significativamente. Nós temos agora o Covid. A Covid, por exemplo, sobrevive no esgoto, 6 a 8 horas. Em situações normais, não teria tantos problemas. O grande problema é, e se acontece uma enchente e inunda todo esse esgoto que está indo no pluvial? Então, o grande problema é que muitas áreas do Brasil vivem no meio do esgoto. Então, nas enchentes, como eu mostrei na figura anterior, e essa aqui, tudo entra nas casas. Então, há números que falam que, resolvendo o problema de saneamentos, nós, por cada dólar, cada real investido em saneamento, nós poupamos de 4 a 8 reais em saúde. Também, isso afeta os ecossistemas, todo esse esgoto, toda essa carga que vem no pluvial quando chove, vai parar nos nossos rios, nos nossos cursos de água e provocam, então, impactos ambientais significativos. Além de impactos ambientais, menos importante é as mortes e a destruição que causa. Então, eu também tenho, andando de jet ski, mas eu peguei Porto Alegre, não peguei Santa Maria, né? Então, temos sérios problemas derivados dessas perdas econômicas. E tudo isso por que acontece? Bom, são várias as causas, mas podemos começar que, às vezes, e não digo que todas as cidades têm esse problema, o plano diretor, quando foi desenvolvido, não considerou a hidrologia. Então, e o saneamento, não foram condições de dizer, a cidade vai crescer para aqui. Mas será que foi pensada desde o início a infraestrutura para que essa região de crescimento da cidade tenha esgoto sanitário, drenagem pluvial, abastecimento de água e esgoto sanitário? Bom, eu moro numa região de Santa Maria, o maior bairro de Santa Maria, que é Camobi, ainda não tem tratamento de esgoto. Só agora está sendo instalada a rede de coleta. Então, estamos muitos anos defasados. E cresceu, então, se construiu uma universidade aqui, se criou um bairro, o maior bairro de Santa Maria, e a infraestrutura não acompanhou. E não estamos falando de periferia, estamos falando de uma área importante da cidade. Também, o problema vem dado das soluções que têm sido dado ao problema. Então, quando acontece um alagamento, as pessoas vão, batem no prefeito e querem ver uma solução. Então, a solução tradicional que tem sido construir uma obra, construir um dique, limpar os canais, aprofundar, obra. E não necessariamente obra resolve o problema. Como nós vamos ver aqui, às vezes a gente tem uma enchente, essa é a nossa cidade, então qual é a solução que se dá? Canalização. Então, canalizamos nosso arroio aqui, e o que a gente fez? O problema da enchente que estava aqui, agora não alaga nesse local, só que alaga lá na frente. Por quê? Porque se resolveu o problema do local e simplesmente a solução foi transferir a cheia para outro local. Não se analisou a bacia como um conjunto. E o problema é que a cidade continua crescendo. Então, continua crescendo, impermeabilizando, menos condições o canal tem de comportar essa vazão. Então, a cidade começa a ter alagamento em outros lados, a canalização continua aumentando e simplesmente eu continuo agravando o problema lá a Jusante. Então, a solução não passa simplesmente por canalizar, fazer uma obra e resolver o problema. Passa por analisar a bacia
em conjunto. E a solução também passa por qual é o problema principal. O problema principal é que nós eliminamos a evaporação e nós eliminamos a infiltração. Mas, então, como que a gente resolve isso? Bom, para começar, nós temos que começar pelo conhecimento. Então, essas lives, treinamentos, começar a comentar desses problemas na drenagem e nas soluções. E essas soluções vão desde as pessoas para treinar, olha, não joga o lixo aqui, joga no local certo, né? Porque senão causa uma enchente, até graduações nas engenharias e arquiteturas para implementar algumas das soluções que eu vou comentar nos próximos slides. Até lá, as pessoas apelam a soluções provisórias, né? Um cara fez um muro para entrar na sua loja para que não entre água. Aqui vemos uma comporta de 2 partes, dependendo do nível da enchente. Aqui vemos uma rampa. Aqui, lamentavelmente, o vídeo não funciona, mas tem até soluções comerciais para fazer gambiarra em casa. E se você tem mais dinheiro e enchentes ribeirinhas, constrói seu dique. Mas, como toda solução gambiarra, elas falham. Então, qual é a solução? A solução que se dá é a abordagem que se chama ambientalista, compensatória, de baixo impacto, que nasce nos anos 60 nos Estados Unidos, a partir de essa crítica a essas soluções que não funcionam. A ideia é, vamos retomar o rio, não vamos esconder o rio atrás de um dique, vamos criar condições para que a água se infiltre de novo, vamos criar condições para que a água evapore de novo. Então, existem dentro da ambientalista 2 ideias. Uma é a compensatória. Na compensatória, eu compenso. Eu eliminei infiltração, eu tenho que criar infiltração. Eu eliminei evapotranspiração, eu tenho que criar. Então, entre essas medidas tem os famosos piscinões de São Paulo, que querem recuperar o armazenamento, a água que ficava em banhados ao longo da bacia, em lagoas que foram preenchidas e não existem mais, eu recupero, eu crio meus próprios banhados, eu crio minhas próprias lagoas, são os famosos piscinões de São Paulo. Então, essas medidas compensatórias são planejadas em escala de bacia, né? E no mundo inteiro, a partir dos anos 70, no Brasil chegam a partir dos anos 90, mas ainda estamos muito tímidos nessas estruturas. Temos 750 cidades de mais de 100 mil habitantes e só 250 delas exigem esse tipo de estruturas. Ainda estamos longe. Se consideramos que são 5 mil municípios no Brasil, a gente está muito longe ainda do que é esperado. E por que isso? Porque essas estruturas são complexas de projetar, falta educação e treinamento, que a gente falou. Muitas são enxergadas como um custo. Por quê? Porque quando a gente projeta esse tipo de estrutura, tem que pensar no uso múltiplo. A gente não tem que projetar um piscinão, a gente tem que projetar uma praça que nas grandes chuvas, nas grandes enchentes, também vai servir para armazenar água. Não com uma visão imediatista. A gente não tem que dizer para um empreendedor, tem que colocar um reservatório de atenção no teu empreendimento, ou uma trincheira, ou o que seja. Tem que criar uma área verde. Então, é a abordagem, às vezes, que não é da melhor. Temos problemas de resíduos sólidos, então, às vezes, quando se projeta a estrutura, falha pelos resíduos sólidos. Como a gente sabe, com as máscaras também, o pessoal não respeita a legislação. E, em alguns casos, o problema é que a obra é projetada e construída por um privado, mas a operação e manutenção é do público. E o privado não teve esse cuidado de pensar na manutenção quando fez o projeto. Então, a segunda etapa são o desenvolvimento urbano baixo impacto, para ser mais rápido, para não demorar tanto. Simplesmente é similar ao anterior, só que aqui eu não crio minha estrutura e depois digo, bom, eu eliminei a infiltração porque 80% da minha área está construída, então eu vou colocar um reservatório de atenção. Não. Antes de projetar, eu penso a organização, olha, aquela parte do terreno já é mais impermeável, aquela parte já é mais baixa. Então, eu uso a natureza no meu favor, eu projeto tentando preservar a natureza o mais próximo do natural. Entra na drenagem, mas também essas soluções têm a ver com história, com arquitetura, manter o paisagismo da região, circulação de ventos.
vocês podem olhar essa forma de projeto sustentável em Nova York, em Londres, em várias cidades do mundo desenvolvido. Então, para ter um exemplo e não me alongar mais, isto seria a estrutura convencional, tem uma estrada, tem o meio-fio, e o que é baixo impacto? A gente começa a falar de paisagismo funcional. Vejam que é um bairro, não tem muita circulação, eu reduzo o tamanho da rua e eu faço um zigue-zague, então não preciso botar uma lombada. Como as pessoas vão ter que ir em zigue-zague, já vão ir mais devagar. Elimina o meio-fio. A valeta lateral não é função conduzir água, é infiltrar as águas. Então, significa mudar a paisagem da cidade. Logicamente, em áreas centrais, a gente vai atuar de uma outra forma. E tudo começa por medidas simples. Desligar telhados e áreas impermeáveis. Desde soluções típicas gambiarras, que vocês vão ver na Europa, nos Estados Unidos, soluções mais comerciais, mas uma coisa que vocês vão perceber é vocês não vão ver nos Estados Unidos, na Europa, os ralos na área construída. Vocês vão ver na grama, porque a água vai ter que passar pela grama, vai perder seus poluentes, já vai chegar mais limpa. Os poluentes, esses já são comida para as plantas, são nutrientes para as plantas em geral. A água vai ir mais limpa e vai demorar mais, porque a própria grama vai ir segurando essa água, vai demorar mais tempo, então eu vou reduzir os tempos das águas. Vou deixar algo mais próximo do natural. Também podemos usar trincheiras de infiltração, que são escavações preenchidas com algum material poroso, normalmente brita, que é mais barato, onde a água vai vir, vai se armazenar por um tempo e vai ir infiltrando aos poucos no solo. Então, pode-se usar em estacionamentos, podem ser remodelados para ter trincheiras de infiltração nas laterais, né, eliminando o impacto dessa área construída. E aqui vocês veem vários casos, estradas, né, principalmente trabalha muito com infiltração, e essas imagens são muitas, por exemplo, Texas, áreas mais desérticas que precisam água e usam água de infiltração, água subterrânea para se abastecer, essas aí justamente promovem muito a infiltração. Nas casas, também tem valos de infiltração e filtros, os swales, imagens de cidades dos Estados Unidos são basicamente isso, não tem meio-fio, tem os valos, que reduzem o escoamento, então o que chega eventualmente na redrenagem, se chega, é muito pouco. Fora isso, que é muito mais barato de construir que colocar tubulação de 30 centímetros, enterrar, fazer o projeto. No Uruguai, por exemplo, uma expansão de Montevideo, que se chama Ciudad de la Costa, passou de 300 para 100 milhões o custo da pavimentação, no momento que começaram a se usar valos de infiltração e não uma rede de drenagem convencional. Fora que fica mais bonito, vejam o ralo aqui no meio da grama, é puro paisagismo. Também tem calçadas verdes, onde nas áreas que não são cêntricas, que eu tenho áreas de passagem, a calçada não precisa ocupar toda a área que tem. Pode ser uma área central, então a própria grama vai absorvendo a drenagem, fora que fica mais agradável a temperatura, mais bonito. Então, são ideias que já estão sendo implementadas em algumas cidades brasileiras. Temos também os pavimentos permeáveis, que deixam passar pela camada superior a água, se infiltra num reservatório inferior, se armazena aí, vai infiltrando aos poucos no solo. Então, se utiliza em diversos locais, aqui vemos verdes, aqui vemos aqui vemos numa rua no Rio Grande do Sul, há vários pavimentos permeáveis, vocês não sabem, mas tem uma outra vantagem além da drenagem. Eles são bem mais silenciosos, porque os espaços dentro do pavimento armazenam som. Então, eles têm várias vantagens, né? O vídeo aqui não vai funcionar, assim que eu vou pular, era para mostrar para vocês como os pavimentos permeáveis absorvem toda a água que se joga. Convidamos vocês a ver ao vivo aqui. Essa imagem não é, mas temos aqui da universidade, vocês podem vir ao vivo. Então, estudos de pavimentos permeáveis, por exemplo, que o simples uso de paralelepípedo já reduz 30%, 40% do escoamento de águas. Então, isso foi utilizado para evitar que Porto Alegre passasse de paralelepípedo para ruas pavimentadas de uma forma geral.
né? Porque senão iriam ter que trocar não só colocar asfalto, senão teria que ser trocada toda a rede de drenagem, e isso seria um custo significativo para uma cidade como Porto Alegre. Tem bacias de infiltração, onde a água se armazena e ela não drena, simplesmente ela vai infiltrando no solo aos poucos, né? Temos os reservatórios de detenção, os famosos piscinões de São Paulo, onde a água se armazena temporariamente e vai embora. Aqui a gente não infiltra no solo, senão que a gente usa para guardar e eliminar, né? Aqui vocês veem alguns casos. E esse reservatório de detenção pode virar um paisagismo, ou pode virar, como nos grandes estádios americanos, um local onde se armazena a água e depois eles usam para irrigar o campo, o gramado do campo. Há vários por Porto Alegre, há mais de 40, 50 instalados em Porto Alegre, e se vocês sabem procurar, vocês vão começar a achar eles. Isto é o Parque Germânia, lá perto de Iguatemi, o resto eu vou deixar vocês pesquisarem. Tem os reservatórios de retenção, que eles são basicamente laguinhos que mantêm a água por um tempo. Isso está do lado daquele time de cor vermelha lá, no Parque Marinha do Brasil. Vocês têm um exemplo de reservatório de retenção. Aqui vem vários casos com paisagismo. Nesse, inclusive, que é numa biblioteca, vocês podem pescar e devolver o peixe. Temos banhados também construídos, que os banhados são ótimos para tratamento de águas, são muito bons. Telhados verdes. Os telhados verdes, além das vantagens na drenagem urbana, eles melhoram o conforto térmico interno. Nós temos várias pesquisas aqui com telhados verdes. Temos o bris vegetal para conforto térmico, que dá sombra no verão, perde as folhas no inverno, e então o consumo de ar-condicionado diminui, fora que reduz a drenagem urbana, porque as raízes vão absorver essa drenagem. As biorretenções, que eu já fui mostrando ao longo dos slides, onde a água da rua vai se armazenando na lateral, né? Nós temos aqui uma instalada que é tipo bananeira, onde a gente usou uns pneus para aumentar o espaço de armazenamento e em menor espaço conseguir armazenar mais água. E para o problema resíduos sólidos, até que a gente melhore a coleta, tem também gambiarras técnicas. A gente pode usar grandes cestas para capturar armadilhas para resíduos sólidos, e aqui vocês podem ver soluções que foram colocadas no dilúvio, por exemplo, se coloca um flutuante oblíquo ao rio, então a própria correnteza vai empurrando os resíduos para uma lateral. Então, os últimos números que eu vi estavam quase 500 toneladas ou algo assim de resíduos que foram capturados do dilúvio e evitaram ir para o Guaíba com esse tipo de estruturas. Fora essas medidas, a gente incentiva medidas não estruturais, ou seja, não vamos fazer obra, vamos tentar resolver o problema com medidas preventivas, saneamento do uso do solo, dizendo não more aqui, tente morar lá, tentando ocupar, por exemplo, as áreas mais impermeáveis das cidades que vão ter menos impacto, deixando áreas verdes. Há um controle da urbanização no sentido de, o que eu falei, você quer construir, tudo bem, tem duas opções, ou você paga para que a cidade resolva seu problema, ou você mesmo vai controlar a impermeabilização, construindo estruturas de infiltração, de evaporação, de armazenamento, etc. Controle de resíduos é fundamental. Um dos principais problemas no Brasil hoje é justamente isso, é o resíduo que vai parar na drenagem. Então, estruturas que eram para ser praças bonitas, passa a ser um amontoado de lixo durante as chuvas. Temos que começar também a trabalhar a erosão. Se vocês vão para os Estados Unidos e dão uma olhada em qualquer canteiro de obras, vão ver que a primeira coisa que se constrói é uma bacia para amortecimento da erosão. Tem controles de erosão por tudo, então essa erosão não chega na rede de drenagem. Se porventura chega um pouco de terra da sua obra na rede de drenagem, você está muito encrencado, vai tomar uma série de multas. Então, se utilizam principalmente medidas econômicas, multas, ou, por exemplo, eu posso dizer, bom, você faz questão de morar na beira do Guaíba, sim, porque eu gosto da vista, não tem problema, contrata um seguro, então quando você se inunda, a gente não precisa se preocupar com você, é o seguro que vai resolver o problema de vocês. Então,
em resumo, era basicamente isso que eu queria comentar para vocês. Peço desculpa por ter corrido, porque o tempo é curto. Queria deixar um tempinho para perguntas. No final vai aparecer de novo lá o contato, assim que vocês podem entrar em contato com a gente se tiverem mais dúvida, mas resumindo, uma relação intrínseca, então, entre a urbanização que aconteceu, especialmente em países em desenvolvimento dos anos 50 para cá, que as pessoas saíram do campo, vieram para a cidade, não acharam condições, então começaram a crescer as cidades sem planejamento. Isso faz que hoje, numa cidade típica brasileira, 80% da população tem problemas derivados de enchente, ou porque não consegue chegar no trabalho, ou porque diminui o valor da casa, ou porque tem perdas mesmo. Há um aumento do escoamento superficial, antecipação e aumento da vazão máxima, problemas de aeração, contaminação do manancial, resíduos sólidos por tudo que canta na drenagem, e há uma diminuição da evapotranspiração. Fora isso, nós temos os problemas de impactos de enchente ribeirinhas e uma falta em muitas cidades de um plano diretor de drenagem que diga como tem que crescer a cidade, como tem que crescer e resolver os problemas da drenagem. Então, para isso, eu mostrei para vocês algumas soluções compensatórias ou de baixo impacto, biorretenção, telhado verde, pavimento permeável, etc. Falamos de soluções não estruturais e como que a gente tenta sempre resolver o problema o mais próximo de onde ele é gerado, que é no lote. O vídeo não vai funcionar, assim que eu simplesmente vou agradecer a participação e vou passar para o Arthur, que vai fazer umas palavras finais antes de abrir para as perguntas. Muito obrigado. Foi um prazer falar com vocês, eu espero que tenham entendido, eu sei que o sotaque às vezes atrapalha um pouco, mas eu simplesmente tentei contar para vocês um pouquinho dessa historinha, que é a drenagem urbana e os problemas que temos hoje, e que há soluções, e as soluções são inclusive mais baratas do que se pensa. Só um pouquinho, já desligo, saiu, pode falar. Bom, professor, muito obrigado pela aula, pela excelente palestra, excelente aula que tu trouxe para a gente. Realmente, a gente conseguiu ter uma visão bastante ampla do assunto e foi possível perceber o quão importante é essa questão da drenagem urbana no âmbito do saneamento, né? Eu gostaria de trazer também para essa nossa discussão algumas outras palavras. E para isso, eu acho que antes da gente finalizar para as perguntas, né, eu vou só compartilhar aqui a minha tela. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui, só um minutinho. Acho que eu vou compartilhar aqui, então. Deixa eu ver. Eu vou compartilhar aqui. Beleza. Vocês estão vendo minha tela direitinho? Bom, então, tudo isso que a gente abordou nessa conversa até então, a respeito de conceitos, a respeito de metodologias, isso tudo pode entrar no âmbito de simulações, né, e de modelos matemáticos que procuram, então, representar o atual estado do ambiente a qual você deseja estudar, para assim poder fazer projeções futuras, né? E eu trago para vocês aqui alguns modelos, alguns exemplos de modelos utilizados nessa área, né? Entre eles, a gente pode destacar o Stormwater Management Model, o SWIM, da EPA, que é um modelo, então, que a gente consegue utilizar para fazer um diagnóstico e fazer prognósticos das áreas a respeito de drenagem urbana, né? Inclusive, a gente pode, por exemplo, dentro do modelo, inserir essas estruturas que o professor falou, né? A questão de estruturas de lead, né? De drenagem de baixo impacto. Então, outro tipo de modelo aplicado também agora, indo para a parte de inundações, quando tem uma cidade próxima de um grande rio,
se resume ao modelo, entre vários outros, né? A gente pode destacar o modelo REC-RAS, que é um modelo vastamente utilizado para resolver esse tipo, para poder estudar esse tipo de problemática, né? Então, em cursos hídricos, em cidades que são cortadas por cursos hídricos ou que estão na beira de grandes cursos hídricos, a gente consegue fazer uma visualização do impacto que determinadas cheias com diferentes magnitudes podem gerar nas cidades, né? Então, para trazer um exemplo mais próximo nosso aqui, eu trago uma das simulações, uma simulação preliminar feita na confluência do rio Jacuí com o rio Taquari. Então a gente tem duas cidades aqui, Triunfo e São Jerônimo. Eu vou tentar executar um videozinho aqui rapidamente para que a gente, vamos ver se aqui dá certo, professor. Vamos ver se eu consigo fazer isso. Aqui eu acho que talvez eu consiga fazer isso. Bom, então esse aqui é um dos resultados do modelo REC-RAS, né? A gente consegue verificar então a existência de uma mancha de inundação para uma cheia de alto tempo de retorno, baixa probabilidade de ocorrência, e a gente consegue visualizar algumas coisas legais nesse tipo de modelagem, que é associado então a responder uma pergunta do tipo assim, cara, se acontecer uma enchente com uma enchente máxima de 100 anos de tempo de retorno, que tem probabilidade de ocorrência de 1% no ano qualquer, qual parte da cidade que vai ser atingida, né? Então a gente consegue fazer esse tipo de responder esse tipo de pergunta, como vocês estão vendo aqui. Ou ainda, qual vai ser a velocidade do escoamento numa certa parte da cidade? A gente também pode responder esse tipo de pergunta a partir de modelos matemáticos que procuram, então, representar essa questão, né? Aqui eu vou botar um pouquinho esse vídeo aqui. É interessante também nesse vídeo que a gente mostra que existe uma confluência aqui desses dois rios, né? Bem nessa parte aqui, e o modelo matemático ele pode representar, então, essa questão dos vetores de velocidade, essa divisão deles acontecendo bem neste ponto. Então, a gente também consegue, obviamente, obter profundidades, perfil de vazões, entre outros, né? E outra coisa que eu queria trazer para vocês também é a questão de estimativas de áreas inundáveis, né? Quando se trata de inundações ribeirinhas, que são aquelas inundações que acontecem quando tem uma cidade perto de um grande curso hídrico, né? Então, uma coisa que se falou bastante aqui nessa nossa discussão foi a respeito das enchentes de 41, né? E eu trago para vocês apenas para visualizar aqui uma foto do mercado público de Porto Alegre em 1941 com a água batendo aqui assim, né? E a foto dele atual, né? Então, a gente consegue, a partir de cotas históricas de inundações históricas, inferir qual seria o impacto de uma inundação que aconteceu no passado hoje, né? Então aqui, por exemplo, caso não existisse o nosso sistema de proteção contra enchentes, que o professor Daniel falou, né, e partindo do pressuposto que, por exemplo, esse nível d'água aqui tem alguma coisa da ordem de 50 centímetros acima do chão, e sabendo então que Porto Alegre, aqui está o mercado público, né, e que Porto Alegre conta com levantamento topográfico de alta precisão por lidar, eu poderia chegar aqui no mercado público e dizer, bom, aquele ponto daquela foto era aqui, eu disse que existia uma profundidade de 50 centímetros, então, se a cota apontada pelo modelo de elevação aqui é de 3 metros, eu vou dizer que tudo que está abaixo de 3,5 metros estava inundado em 41. Então seria isso aqui, se eu tirar o modelo de elevação de baixo, eu tenho quase todo o centro de Porto Alegre inundado, né? Então, a gente pode adicionar esse tipo de avaliação também, imagens de satélite, né? Então a gente tem séries históricas aí desde lá de meados de 1970 com o Landsat 1, e hoje a gente tem vários outros diversos satélites que ficam capturando imagens de todo o globo com uma certa resolução temporal, com uma certa resolução espacial, né? E existem hoje estudos tentando verificar e provando a correlação e como esses produtos de sensoriamento remoto podem auxiliar na delimitação de áreas inundáveis, né? Então aqui, por exemplo, trago uma imagem do rio aqui, com uma imagem do Landsat com uma vazão calculada com tempo de retorno da ordem de 5 anos, e aqui uma próxima a uma vazão média. E temos, nos últimos 5 anos, desde 2015, 2014, começou a se popularizar muito a questão dos drones, né? E hoje nós temos também
possibilidade de mapeamento de áreas inundáveis por drones. Inclusive, nesse caso, é interessante só apenas rapidamente ressaltar que cada vez mais os drones eles têm se tornado mais baratos, né? E em geral, a gente vem observando que quando acontece algum tipo de desastre, focando-se aqui o desastre hidrológico, né, sempre tem alguém que vai levantar um drone e vai tirar uma foto da área inundável, né? E hoje, com as mídias sociais, as pessoas daqui a pouco vão pegar e vão publicar isso no Instagram, vão publicar um vídeo no YouTube, vão publicar no Facebook, no Twitter, alguma coisa assim, né? Então a gente vê com bons olhos, digamos assim, toda essa questão dessa integridade online e facilidade de obtenção de imagens, seja por smartphones também, que estão cada vez mais baratos, e todo mundo tem hoje em dia, seja por drones, né? Então a gente também consegue utilizar esse tipo de informação. Bom, então agora eu finalizo o meu comentário e a minha contribuição a respeito de toda essa questão. E eu acho que a gente pode ir agora para a parte de perguntas e respostas, né? Abrir para o pessoal o que a gente pode verificar aqui. Eu acho que agora quem ia assumir essa questão é o Lucas, a respeito das perguntas e das respostas. Seria isso, pessoal? Isso mesmo. Acho que eu vou parar de compartilhar minha tela aqui, porque não faz sentido eu compartilhar o professor Lucas e o professor Daniel. Vou parar de Beleza. Tá bom. Pessoal, professor Daniel, Arthur, a Jennifer, ela perguntou como projetar sistemas de drenagem tendo em conta as mudanças climáticas. Posso direcionar para o professor Daniel essa pergunta? Estou sem microfone. Então, Jennifer, o conceito não é tão difícil, mas não existe um manual. Não existe hoje um manual técnico no mundo dizendo o projeto dessa forma. O mais próximo que eu vi disso no mundo é no Canadá. Eles estão bastante avançados, tem um site onde você entra e obtém... Basicamente, você tem que adaptar a chuva de projeto. A chuva de projeto hoje, para drenagem urbana no Brasil, é a IDF. A IDF analisa o passado e, através de uma equação, a gente diz, qual é a chuva que tem 30 anos de tempo de retorno? Ou seja, qual chuva no passado se repetiu a cada 30 anos? Mas no futuro, se a gente tem uma mudança climática, significa que isso não é estacionário. O que se enxergou no passado não vai acontecer no futuro, porque as chuvas estão aumentando. Então, teríamos que pegar dados de previsões meteorológicas, e para isso a gente tem o IPCC, né? Vale um comentário, os resultados do primeiro IPCC, que foram muito questionados porque os modelos eram bastante fracos, ainda hoje continuam válidos, né? Passaram 20 anos, talvez, do primeiro relatório, e tem acertado nesses últimos 20 anos o que aconteceu. Então, a gente adiciona essa tendência. Olha, a tendência é que no Rio Grande do Sul as chuvas vão aumentar. Então, pega essas tendências, adiciona dentro da IDF. Então, a informação que a IDF vai precisar para nos dar uma chuva no futuro não vai ser, eu quero a chuva de 30 anos. Eu quero uma chuva de 30 anos de tempo de retorno, quando? O horizonte de projeto da minha estrutura eu estou projetando que isso vai durar até 2050. Bom, 30 anos de tempo de retorno em 2050. Então, basicamente alterando, modificando as IDFs que a gente vai conseguir projetar para mudanças climáticas, por um lado. Aí vem a complicação. Eu adorei que o Arthur falou de modelos do SWIM. Justamente a gente está dando apoio no desenvolvimento da próxima versão do SWIM, que vai ser o SWIM 6, está sendo desenvolvido na Universidade de Texas. E a gente está trabalhando em algo que o SWIM 6 não vai fazer, que é basicamente grandes enxurradas, enchentes muito rápidas, no qual há uma mistura, como eu falei, de ar e água. A gente fez alguns experimentos aqui no laboratório, esses experimentos, os resultados estão sendo usados lá nos Estados Unidos. Esse efeito do ar não é simples de modelar, então a gente tem trabalhado para dar ao SWIM 5 essa possibilidade de modelar isso, e num cenário de mudanças climáticas, esse vai ser o principal problema.
enchentes muito mais rápidas, muito mais ar atrapado dentro das estruturas. Então, os manuais de cálculos atuais não vão servir, os programas atuais não vão servir para projetar as estruturas nessas condições tão extremas. Então, os modelos têm que mudar, os manuais têm que mudar, e o principal problema é o seguinte: não há ciência ainda suficiente. Digamos, eu posso dar para vocês resultados que estão dentro da universidade, só que da universidade para chegar ao engenheiro de obra, a gente tem que pegar aquilo, tirar dos artigos, colocar num livro, deixar algo não de cientista maluco, senão de engenheiro normal, e isso ainda não aconteceu. Então, ainda falta melhorar a ciência e transformar nisso num conhecimento mais divulgado entre todos os projetistas. Então, dá para projetar mudanças climáticas? Dá, mas hoje estaria isso restrito a alguns centros mais desenvolvidos, não é de uso geral ainda, é mais científico, por dizer assim. Tá bom. Obrigado, professor Daniel. O Yuri, ele perguntou o seguinte, caso os esgotos fossem tratados e não tivéssemos a presença de ligações clandestinas nos afluentes, seria possível diminuir os danos causados por uma chuva forte e repentina? Eu vou tomar a liberdade de direcionar para mim essa pergunta, tá bom? Então, o que eu achei legal da pergunta é porque no Brasil a ideia é que a gente tenha uma tubulação para esgoto sanitário, uma tubulação para esgoto pluvial. Por que disso? Porque as vazões que ocorrem nas enxurradas, então decorrentes dessas chuvas intensas, elas são muito, muito maiores do que a gente conseguiria ter no esgoto sanitário. E a gente tem esse problema, então, em termos de saneamento, de ter essa ligação de esgoto clandestino, que a gente lida com dois problemas. Além da gente ter essas vazões muito grandes, a gente tem essa vazão grande contaminada. Então, a partir do momento que a gente reduz essas ligações clandestinas, a gente está indo para resolver um problema. Mas o outro problema da quantidade de água, a gente ainda não resolve com essa ação. Bom, então, não. A gente continua tendo danos causados, mas limitados a quantidade, a termos quantitativos. Não sei se alguém quiser comentar mais alguma coisa, fique à vontade. Tá bom. Alguém perguntou o seguinte, caso ocorra a privatização do saneamento básico, terá impactos na drenagem urbana? Se sim, quais? Tá. Não sei se o Arthur quer responder, senão eu vou tentar ensaiar uma resposta. A pergunta mais difícil aí ficou no meu colo, cara. Mas eu te ajudo. Eu, particularmente, eu vou começar e vou te deixar no colo mais mastigado já. Tá bom. Que acontece? Aqui em Santa Maria houve uma discussão muito grande de privatização ou não do serviço de água e esgoto. Nós temos aqui próximo 2 cidades que privatizaram, uma é São Gabriel, outra é Uruguaiana. Eu não consegui tomar posição. Olha, isto já vai uma discussão de 5 ou 6 anos, né? Não vou dar nomes nem cidades, mas uma delas eu gosto muito, o que eu tenho visto, eu tenho acompanhado o sistema privatizado, né? Eu tenho gostado muito do que eles têm feito. Eu implantaria em Santa Maria, não consegui tomar posição, né? Tudo tem vantagens e desvantagens. Qual é o principal problema, o detalhe? Como se trata uma concessão, não é como o telefone, que foi privatizado e tem 5 ou 6 empresas. A gente não gostou de uma, vai para outra. No fundo, a gente sabe que são mais ou menos parecidas. É uma menos pior que a outra, mas pelo menos a gente pode pegar e trocar de companhia. Nos sistemas de saneamento, não tem como trocar. Então, o grande pulo do gato é que os contratos sejam possíveis de ser verificados. Então, estabelecer medidas, como eu vou medir se está funcionando bem um sistema de drenagem urbana? É extremamente complicado. Então, eu vou dizer assim, que não tenha inundações. Sim, mas se a gente começa a entrar num período de seca e não tem inundações, então essa empresa é dessa, não tem problema.
Então, tem que estabelecer, por exemplo, uma empresa de esgoto. Como a gente avalia? Tem 50 quilômetros de rede de drenagem, mas eu não vi ainda hoje no Rio Grande do Sul o principal indicador do esgoto, como está a qualidade de nossos rios. Se nossos rios estão contaminados, a coleta de esgoto não está funcionando. Se nossos rios estão contaminados, a coleta de resíduos sólidos não está funcionando. Então, esses indicadores é que faltam. Falta pesquisa, falta ciência, falta discussão de quais são os indicadores que a gente utilizaria, no caso aqui de drenagem urbana, mas no saneamento básico como um todo. Eu acredito que os indicadores atuais não são bons. Por exemplo, no Rio Grande do Sul e no Brasil se considera, se tem fossa séptica, tanque séptico para ser exato, tem tratamento de esgoto. Só que o cara tem tanque séptico e depois joga o efluente do tanque séptico no pluvial. Isso é tratamento de esgoto? Para mim não é. Não, mas ele botou um filtro anaeróbio de fluxo ascendente. Mas tem manutenção? Quem que controla que esse tanque séptico seja esvaziado uma vez por ano? Se isso acontecesse, nós teríamos uma frota de caminhão de esgoto sanitário, dos caminhões cisterna, circulando pela cidade. A gente não enxerga isso. Então, quem que vai controlar? E eu acho que esses são nossos melhores controles para todo saneamento básico. Como estão nossos rios? Estabelecer condições de qualidade de água nos rios. Se isso não funciona, bom, cabe à operadora ir ver onde está o pulo. Tem que aumentar o diâmetro, tem que aumentar o comprimento das redes. Essa é a minha visão. Te deixei mastigadinho, Arthur. Pois é. Não, na realidade, eu acho o seguinte, né? A gente pode ver, então, pegando esse gancho do professor Daniel, a gente pode ver a drenagem sobre dois aspectos, né? A gente pode ver sobre os aspectos qualitativos e os aspectos quantitativos. E eu acho que o principal ponto para responder essa pergunta, principal ponto não, é um dos pontos, né? Para responder essa pergunta a privatização aumentaria os investimentos na área ou diminuiria os investimentos na área? Né? Utilizando essa pergunta como gancho, a gente poderia, de forma simplista, pensar assim, bom, se eu hoje eu tenho X reais por ano para investir em construção de ETs, por exemplo, né? Pegando o gancho da qualidade. E fazendo a privatização do saneamento, eu vou ter X mais Y? Bom, isso até um certo ponto poderia ser interessante, porque eu poderia construir mais ETs, construir um sistema mais eficiente, né? Ou pegando do gancho da quantidade, né? Se hoje eu tenho X reais para poder trabalhar com estruturas de lead na minha cidade, e de repente com a privatização eu vou ter X mais Y, bom, pode ser interessante. Agora, como esse dinheiro é manejado e pegando outro gancho que seria associado à manutenção do sistema, que é um custo também muito alto, né, e que daqui a pouco um ente privado ele pode olhar, puxa, mas tem que fazer essa manutenção aqui, isso é um custo muito alto, né? Ao mesmo tempo ele tem que atender especificações do órgão regulador, né, que nem o professor falou, né? Tem alguns índices que tu tem que manter, né? Então, para resumir a resposta, eu acho que a privatização do saneamento básico ela pode ter impactos positivos e impactos negativos, dependendo de contrato e dependendo do tipo e da fiscalização. Então, eu acho que essa discussão, como o professor Daniel falou, é muito ampla para ter uma resposta booleana, do tipo 0 ou 1, né? Sim ou não. Enfim, acho que a gente poderia ficar bastante tempo debatendo a respeito disso, mas essa seria a minha opinião a respeito desse processo. Vai ganhar batata quente para o Lucas agora, não sei se o professor Daniel ia complementar. O Lucas vai agradecer as respostas dos professores, como o tempo está acabando. Tá. A gente vai para a última pergunta agora, que está direcionada ao professor Daniel. Então, o Natan, ele elogiou a apresentação e queria saber como o professor Daniel avalia a situação da legislação no Rio Grande do Sul, bem como seu cumprimento no que diz respeito às medidas compensatórias e de baixo impacto.
É difícil de estabelecer. Porto Alegre tinha um organismo específico para drenagem urbana, que era o DEP, Departamento de Esgotos Pluviais. Enquanto existia o DEP, a gente tinha um conhecimento melhor da parte da drenagem urbana, porque era uma contabilidade isolada. Tá? Então, a grande vantagem que eu vejo de privatização do saneamento básico é que a gente vai ter contabilidade separada. Então, isso é uma vantagem. De novo, não estou sendo a favor, ainda não tomei posição, não consigo tomar posição, porque não é 0 ou 1, a gente precisa discutir muito mais a questão. O cumprimento é dispar. Eu vejo como o Covid. Eu moro numa cidade menor que Porto Alegre, vocês estão na área metropolitana de Porto Alegre. Então, quanto maior a cidade, mais pessoas proporcionalmente usam máscara. Nas cidades mais do interior, eu vejo menos efetividade, porque acham, não, isso é problema da cidade grande. É porque o aeroporto fica lá vão ficar doentes. Só que aos poucos a coisa está se interiorizando. Então, eu vejo muitas cidades pequenas sem praça. Não precisa, tem campo aqui no entorno. Só que a cidade começa a crescer e continua sem praça. Santa Maria é uma cidade que não tem tantas praças assim como eu gostaria. Proporcionalmente, eu vejo mais praças em Porto Alegre, mais parques em Porto Alegre do que em Santa Maria. Apesar disso, eu pego uma bicicleta e em 20 minutos eu estou na área do campo, mas a cidade continua crescendo, continua crescendo. Então, isso que eu vejo, as cidades grandes como Porto Alegre, Caxias estão mais avançadas. Houve uma discussão maior, há planos de drenagem urbana que exigem esse tipo de obra. Os construtores, depois de muito tempo brigar por isso, já não brigam mais. Eles simplesmente começam a implementar essas estruturas porque eles mesmos começaram a perceber que com um pouquinho de engenho e arquitetura, de novo, deixa de ser um custo, passa a ser um uso múltiplo da coisa. Então, eu posso embutir no meu projeto isso, posso eventualmente pleitar um selo ambiental, uma ISO 14000, dizendo, eu cuido do meio ambiente. Então, essas estruturas começam a valorizar as construções. Então, há vantagens, o pessoal vê as vantagens, e essas cidades estão implementando, e é um sistema que está funcionando. O interior ainda está longe disso. As cidades menores, só algumas agora estão implementando. O problema é o seguinte, o Lucas estudou aqui em Santa Maria. Quando o Lucas estudava aqui, alguns anos atrás, não vou falar para que ele, não vou queimar a idade dele, vocês vinham do centro para a universidade fica no outro bairro afastado, que se chama Camobi. Se vocês verem os cartazes, parece que fosse outra cidade, porque diz Santa Maria 30, Camobi 20, né? Os cartazes são separados. Camobi tentou se separar, mas não conseguiu. Então, não tinha enchentes em Camobi, mas Camobi cresceu, e hoje, um dia de chuva muito forte, é difícil chegar na universidade. A principal acesso, que é a denominada faixa velha, que é uma estrada numa área urbana, se inunda totalmente. E como que em 10, 15 anos isso mudou? O crescimento da cidade, que não foi planejado, não foram implementadas esses reservatórios de detenção, não foram implementadas as trincheiras. Só que agora, como que a gente volta no tempo? Então, esse é o principal problema que eu vejo, a necessidade de interiorizar essas ideias e que o pessoal não ache que porque a minha cidade tem 30 mil, 40 mil, 100 mil habitantes, eu tenho campo aqui perto, não vai acontecer nada. Acontece. Aos poucos os impactos se somam e eles são exponenciais. Vão crescendo aos poucos, só que daí, num determinado momento, eles crescem e já a gente não tem controle. É interessante que agora, finalmente, a gente entendeu que é exponencial com a Covid. Com a Covid, a gente aprendeu várias coisas. Então, essa é a minha visão do que está acontecendo com as medidas compensatórias. As cidades menores precisam construir planos diretórios de drenagem urbana, precisam construir planos de saneamento básico, precisam reformar seus planos diretórios para levar em conta a hidrologia. Alguma discussão eu escutei, mas efetivamente eu não vi grandes avanços nos últimos anos. E com essas crises que a gente tem, a gente está há 5 ou 6 anos de crise agora, já nem me lembro mais quando foi a última vez que não escutei crise.
eu não vejo um futuro imediato que a gente vai resolver o problema de saneamento básico, mas a gente tem uns estádios muito bons. Beleza, obrigado, professor. Vou passar agora para o professor Marcelo. Beleza. Gente, precisamos discutir saneamento básico, mas precisamos discutir sim drenagem urbana. Acho que isso foi só uma amostra de um monte de coisa que nós temos que conversar ainda, e eu agradeço assim, imensamente a disponibilidade de todo mundo, ao professor Daniel, da Federal de Santa Maria, ao professor Arthur pela palestra, ao professor Lucas pela condução e pelos esclarecimentos, pelas questões. Obrigado mesmo pela participação de vocês. Acho que é um fiozinho que a gente está puxando. Eu acho que nós precisamos conversar um pouco mais sobre isso, né? Vamos ver se a gente planeja mais algumas coisas aí, Lucas e Arthur, aí para os próximos meses, quem sabe. E no mais, pessoal, obrigado pela participação de todos, obrigado pelas perguntas, ótimas perguntas, obrigado pela participação que vocês sempre estão fazendo nessa semana. É a Semana do Meio Ambiente, amanhã a gente finaliza, mas ainda temos bastante coisa, e amanhã a nossa live, nesse mesmo horário, é sobre geotecnia ambiental, onde nós vamos ter o Thiago, que está na PUC-Rio, ele faz geotecnia lá, ele vai falar para nós um pouquinho sobre o trabalho dele. Vamos falar com o Bruno também, o Bruno trabalha numa empresa de geotecnia, ele fez mestrado aqui com a gente na Unicinos, e eu vou estar junto amanhã de novo nessa live de geotecnia para conversar um pouco mais com vocês, tá bom? No mais, pessoal, obrigado, uma boa noite a todos, uma boa aula para quem tem aula, um bom descanso para quem consegue descansar agora, um abraço e até amanhã, tudo de bom. Um abraço, pessoal. Tchau, obrigado.